Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Iluminação, iluminismo, século das luzes. Tudo bom, meus amigos? Então, aqui Sérgio Teres, estudioso de ciências sociais, políticas e humanas. Então vamos lá, vamos ver aqui, falando hoje sobre iluminismo. Iluminismo, de iluminar, né? Também de razão, de iluminação, Illuminati. Bom, então o mundo foi sempre seguindo o seu passo e o iluminismo foi um passo, né? Após os outros passos que foram dados para trás desde que o homem na face da Terra. E os caras que responsáveis para colaborar com isso aí, né, os cientistas, os estudiosos, os curiosos, né? Você pode pensar no René Descartes, Isaac Newton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Francis Bacon também. E os enciclopedistas, né? Vamos ver tudo isso aqui. O René Descartes, da escola racionalista, pensar sobre égide da razão. Penso, logo existo. Né? A dúvida é um motor evolutivo para se entender e é uma provocação para Isaac Newton, físico em destaque da época, né? Compreendeu a matemática, compreensão da matemática do universo, né? Ele compreendeu isso. Então, desde essa época que se escuta de falar de nova ordem, vamos arrumar, sempre teve isso, sempre na história alguém arruma as coisas, às vezes com a população participando, mas isso não quer dizer que a população passe sempre a ficar. No momento, às vezes a população tem uma certa vantagem e depois esquece, relaxa, e os que mandam continuam mandando. Então a nova ordem, principalmente a brasileira, foi sim algo vindo de cima. Não foi a população que exigiu a sua independência, etc. e tal. Foram programados e o povo entrou na onda. Newton observa que nem só o mundo científico é regido por leis, mas também o mundo social pode ser regido por leis. Esse é o suprassumo, entender o mundo, né, a partir da razão, né? Por isso que se chama iluminismo, iluminismo de iluminar. Tudo a partir da razão. John Locke, grande precursor do iluminismo, né? O John Locke, inglês, né? Ele traz esse pensamento, né? E através da sua grande obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil. Então, não só a vida, como a liberdade e a propriedade fazem parte da existência do indivíduo. John Locke é chamado de contratualista, né? Hobbes, Locke e Rousseau são os contratualistas, e o John Locke, um contribuidor, né, para o iluminismo, colaborando aí para esse pensamento. A ideia do contrato é para que haja uma justiça, uma igualdade e equilíbrio entre governantes e governados. O seguinte, Voltaire, né, pode ser considerado aí a cereja do bolo, né? O cara que contribuiu muito para o século das luzes, o iluminismo, com suas ideias, enfatizando assim a razão perante tudo isso aí. Voltaire, em suas cartas inglesas, né, sua obra, ele critica a igreja, ele vai criticar, né, ao clero, a servidão feudal, a defesa da liberdade de expressão e monarcas adotando ideias iluministas aí também, com a ajuda desse pensamento voltairiano,
monarcas passam a adotar as ideias iluministas também para salvar sua pele e não ser cortada a sua cabeça também, né? Voltaire critica a igreja, né? A prática que era feita pelos homens, né? Mas o cara acreditava em Deus, sim, mas ele acreditava em Deus que está em toda parte, em todos os lugares, junto ao homem, né? Não é algo inatingível, não é algo fantasioso, né? Seria estar no dia a dia junto a todos nós. Voltaire não era contra Deus, ele era o que os humanos faziam com essa ideia de Deus, usar isso, o nome de Deus, para controlar os outros, né? Os incautos, digamos assim, na sociedade. Para Voltaire, Estado e Igreja não deveriam se juntar, deveriam se separar, tá? Então, Estado é algo, Igreja é outro, e não é que nem água e óleo. Então, para ele, isso aí deveria ser separado. Estado e Igreja, não. Então, o Voltaire, para explicar ainda melhor a questão do Voltaire acreditar, né, na liberdade das pessoas, o direito das pessoas, lembramos aquela velha frase: posso concordar com o que você diz, mas posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Tá? Supostamente acreditado a Voltaire e usada pelos defensores da liberdade de expressão. Seguinte, Montesquieu, Barão de Montesquieu, que está presente nos dias de hoje. Veja bem, nada hoje é diferente do que o passado nos deu, né? Nós vivemos, inclusive, o que os mortos pensaram, né? Vivemos e seguimos o que os mortos pensaram. Montesquieu está ligado à divisão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Uma harmonia entre os três e nenhum podendo mais do que o outro, para que um fiscaliza o outro e para que não ocorra a questão da tirania e de um se sobressair mais do que o outro. Isso é perigoso para uma sociedade. Algo semelhante está acontecendo atual em 2023. Então, a obra do Montesquieu chama-se Espírito das Leis. A partir dessa obra ele esclarece, né, a questão dos três poderes e Constituição. Uma carta, né, como nós temos hoje, a modelo do Montesquieu, em que todas as leis, as regras em que a sociedade deve obedecer, os seus mandatários devem seguir a Constituição, né? Você vê de vez em quando um político, um líder, falando: olha, eu obedeço à Constituição, eu tenho que seguir as 4 linhas da Constituição. A gente ouviu muito falar nisso. E isso é importante para que dê certo o governo, para que haja harmonia entre os 3 poderes. Seguir a Constituição, como disse o Montesquieu, o criador dessa ideia, e está posto lá no Espírito das Leis, sua obra. E essa ideia de 3 poderes, Constituição, é para que seja seguido por todos, seja um norte para o cidadão comum e o governante, né? E isso finaliza-se na ideia liberal de pensar uma sociedade. Liberalismo, né? A razão, a justiça social, tudo isso atrelado aí a essa questão dos 3 poderes mais a Constituição. Ok? Contribuindo, né, entre os contratualistas que eu já falei, também para o iluminismo Rousseau, ele tem uma obra chamada Contrato Social, né? Ele também disse que o homem nasce puro, a sociedade que o contamina, né? Então, ele, no contrato social, ele fala da democracia, da igualdade social, da paz. Então, para Rousseau, todos os cidadãos lá nascem livres, com igualdade de direitos e com liberdade. Rousseau, todos os cidadãos nascem livres, com igualdade de direitos. Rousseau entende a vontade geral como a vontade do corpo político que se assume arbitrariamente como intérprete da vontade do povo.
Note que ele fala muito nisso. E que os direitos ele fala muito em democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo, a participação do povo é importante. Hoje, diria, com contagem pública de votos, fundamental. Sem isso, não é democracia. Se diz até que Rousseau foi o inspirador das facções mais radicais, né, da Revolução Francesa. Ele é mais radical. Ele seria uma espécie de socialista aí, né, mais radical, socialista, Rousseau. E olha que ideia maravilhosa. O Diderot, né, dois cientistas, dois pensadores, Diderot e D'Alembert, eles criaram uma ideia de uma enciclopédia onde abarcasse todos os conhecimentos sociológicos, sociais, científicos, etc., em livro, né, na enciclopédia, o acúmulo de todo o conhecimento nessa enciclopédia, desde que o mundo é mundo até os dias de hoje, claro. Aquilo que for possível a ser pesquisado. E essa ideia do Diderot e D'Alembert é criar essa enciclopédia, né, para a difusão das ideias iluministas. Né? O Diderot e D'Alembert, criador da enciclopédia, a primeira enciclopédia no mundo com todas essas informações, com esses acúmulos de conhecimentos para a sociedade. Olha o que o iluminismo pôde propiciar, né? Se realmente se completou isso aí, porque geralmente essas coisas são boicotadas, né? Que legal. Uma enciclopédia, a primeira enciclopédia do Diderot e D'Alembert, pensadores do iluminismo. Certamente as teorias sociais iriam se juntar aí às teorias econômicas para ajudar e adoçar ainda mais. As teorias econômicas se juntaram aí, né? A fisiocracia se fazendo parte aí, por Quesnay, Gournay, Turgot, né? A terra como única fonte de riqueza. Para os fisiocratas, né, como Quesnay, Gournay, Turgot, a terra sendo a única fonte de riqueza, iria dar um certo choque com os mercantilistas, né, que tinham o metal como a única fonte de riqueza do planeta. E para os fisiocratas, né, e suas teorias econômicas, a terra como única fonte de riqueza, né, a terra, não os metais que nela há somente. Uma nova corrente de pensamento que vai enriquecer o iluminismo também é o liberalismo, né? O seu principal arauto, Adam Smith, na economia, né? Ele escreveu uma obra chamada A Riqueza das Nações. Voltaire, Rousseau, entre outros, uma definição científica para a sociedade. Smith e sua ideia econômica vai estabelecer a livre concorrência, o laissez-faire, deixa passar. A ideia de que você não tem que ter monopólios no mercado. Deixa passar. Uma concorrência saudável. Deixa a livre concorrência, porque aqueles que não conseguirem competir, eles vão à falência. Então, para Adam Smith, em sua ideia nas riquezas das nações, é a livre concorrência. Deixa concorrer, né? Não é esse monopólio que vemos hoje, né? As mesmas marcas dominando às vezes 70%, 80% do mercado. Não há concorrência, né? Há um monopólio. Os oligopólios, pior ainda, várias poucas marcas dominando o mercado. A ideia na economia do Adam Smith é a questão do estado mínimo, a questão da mão invisível. O próprio Estado, as leis da oferta e da procura já seriam capazes de regular segundo essa ótica, sem o Estado se meter. Então, livre concorrência, Estado mínimo. A influência do iluminismo, né, uma característica fundamental aí foi a questão do despotismo esclarecido, os monarcas, os reis, como Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, né, atual Alemanha, Marquês de Pombal de Portugal. Marquês de Pombal
governou aqui a terceira capitania da Paraíba, e onde teve influência, expulsou os jesuítas, né? Importante saber, mas por que expulsou os jesuítas? Por essa ideia iluminista, né? De não deixar interferir, como interferia para ele, os jesuítas na catequização indígena, na educação indígena, etc. e tal, né? E o conde de Aranda na Espanha, né? Então houve sim, para que não fossem inclusive decapitados, eles apoiaram as ideias, e chama-se o despotismo esclarecido. Os reis, os monarcas, apoiando as ideias iluministas, e por isso que é importante a adesões, né, a conquista dos nobres, dos poderosos, digamos assim, para fazer valer algumas ideias, né, não serem boicotadas, serem aceitas, e a população passe a admitir e a cultuar também em qualquer sociedade. Despotismo esclarecido não quer dizer que a monarquia acabou, não. Que os reis e rainhas, os czares acabaram, não. Então eles ficaram mais esclarecidos e adotando ideias iluministas, né? O Marquês de Pombal, por exemplo, trouxe uma evolução muito além, né, de expulsar os jesuítas, não é só essa obra. Ele teve uma influência grande no desenvolvimento do Nordeste e administração do Brasil. Então, o Marquês de Pombal, ele com essas ideias iluministas, ele vai desenvolver, administrar melhor aqui, como é que Portugal vai trabalhar a questão do ouro, né, do ouro encontrado no Brasil. Dando também o iluminismo na independência das 13 colônias, né, norte-americanas, se tornaram independentes da Inglaterra, né, as 13 colônias, né, o iluminismo, ajudando isso aí, viu? Até hoje, né? Hoje a gente chama de NOM, né? Como é que é? Nova Ordem Mundial, né? Desemboca nisso aí, tá? Certo? Com novas cabeças, novas ideias, ou talvez nem tão novas assim, desemboca em tudo isso aí. No fundo, a ideia do progresso indefinido tinha a meta de conquistar o ideal de humanidade. Tá? Augusto Conte lhe deu um conteúdo de cunho religioso muito importante, elevando a noção de ideia-providência. Daí também essa ideia iluminista nasce a ideia do Augusto Conte criar a sociologia, as ciências sociológicas, né? A ideia providência. Providência é o mesmo que prevenção, resume o ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir um mal. Por exemplo, a ideia de progresso incorporou-se à civilização moderna ocidental e constitui uma das peças mestras. O iluminismo do século XVIII incorpora essas tendências e faz do progresso não só um objetivo individual, mas uma meta da humanidade. A bandeira brasileira tem uma influência iluminista, né? Ordem, amor e progresso. Tem amor também. Depois eu faço um outro vídeo falando da bandeira brasileira. Então nós conhecemos ela como ordem e progresso. Ordem e progresso. Ciência, cientista. Técnica, técnicos para governar. Para finalizar, essas ideias iluministas se espalhando por todo o mundo, como nas revoluções francesa, americana, independência americana, nas colônias brasileiras, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, além de influenciar diretamente, até hoje, como é o caso da Constituição Brasileira, no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Então, para nos despedir, lembramos aqui o pensador Immanuel Kant, né, a reflexão:
ele diz, né, o Immanuel Kant, de 1724 a 1804, quando faleceu. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma condição onde encontram-se incapazes de fazer uso da própria razão, independente de outrem. Tenham coragem para fazer uso da própria razão. Use a razão, sem preguiça e sem medo de serem libertos. Ouse e o poder lhe será dado.